o ânimo que eu preciso talhar e desenvolver para fazer o segmento, ele vai encontrar de alguma forma com agrura e sobrecarga, cansaço, indisposição, até mesmo tédio, que pode fazer confundir o esforço que eu esteja despendendo e me levar a uma acomodação. Visto que existe uma tendência nossa de tentar facilitar de toda forma cada passo. E isso, de certa forma, vai dizer de uma adaptação que o meu organismo busca para o movimento que preciso fazer, mas, por outro lado, representa o risco de que essa acomodação signifique uma parada e um estacionar. E que na pauta do meu interesse imediato eu possa confundir doação com perda de tempo. E esse é um ponto delicado, visto que ao receber o pedido de ajuda de alguém, ou mesmo uma situação que se passa do meu lado e que não chegue até mim, verbalizada, mas que faça parte da luta desse outro, isso vai dizer de uma iniciativa que eu preciso verter para acolher o pedido verbalizado ou silencioso do meu entorno e agir na pauta daquilo que me competa. Foi comentado aqui no Cacau de ontem que a situação da pobreza, quando se considera moradia em favela, no Brasil aumentou 43% de 2010 para cá. Isso numa subnotificação que acontece nessas pesquisas e rastreio. E é sabedor que existem várias casas que oferecem auxílio e que disponibiliza uma sopa, as refeições do dia, um café da manhã, um lanche da tarde, um almoço, uma janta, albergue, em que o viajor fica ali um período até ter condição de realocar para um local. E
É preciso considerar que quando eu ofereço ajuda, o outro pode recusar. Judas Iscariotes, depois da condição em que ele havia despenhado quando vendeu Jesus pelas 30 moedas, e havia por trás um interesse de que Jesus reagisse àquilo e assumisse o suposto reino de comando pela arma. Mas quando Judas percebeu que o que aconteceu ali foi um gatilho para a tortura e morte de Jesus, ele não suporta o remorso que tomou conta dele, a culpa e a desesperação que isso fez adentrar no seu psicosmo, e vem a se suicidar com um galho de figueira onde ele se enforca. E depois de anos no Vale dos Suicidas, que é presidido por Maria, mãe de Jesus, ela mesma vai buscá-lo na região da dor ciclópica que ele vivia, e no diálogo que ela entretém com ele, vai ser dito a ela que ele havia, depois do ato nefando, procurado a sua mãe biológica, que o percebeu se aproximando para implorar um auxílio a ela, e ela diz para ele voltar para o lugar de onde ele tinha vindo, porque ele era um monstro, e com isso fez negar um auxílio que ela poderia ter dado a ele. Então, em vez de ajudar a mãe dele, piorou a situação vibratória dele. Ele se sentia realmente essa fera indigna de auxílio e de um suporte. E isso fez recusar a ajuda que Nossa Senhora estava oferecendo para ele, quando ela disse que iria levá-lo para que ele fosse ajudado. E quando ele se fecha e fala para ela afastar, porque ele não era digno, merecedor do que ele não sabia ao certo se era uma mulher divina ou um anjo resplandecente que se fazia ali diante dele, ela retruca dizendo que, por mais que ele a recuse, ela insistiria em estar ali com ele e abrandar a sua dor, o seu infortúnio, a sua desesperação. Então, um diálogo muito emocionante, momento de resgate do Judas, em que ele, no subsequente, é retirado dali e pôde receber um tratamento para o caminho expiatório que o aguardava. Ele foi Joana d'Arc, em reencarnação ulterior, e isso fez rasgar o momento em que ele iria reconstruir a sua sorte, o seu destino. Mas quando isso foi
feito na direção dele, choveu uma inalteração ante a recusa dele a esse amor, e o próprio embate num corpo de carne, porque a recambiação aconteceria, vai desfazendo a violência do ânimo, vai mergulhando na água bendita do esquecimento, porque ele estava com medo ali do sofrimento, por aquilo que ele vivia mesmo, o pavor do que acontecia, e sendo estimulado a um terrível regresso pelo vocifero da mãe biológica que dizia do qual ele viera, e que o via como esse monstro sofredor. Isso mostra como o auxílio que é feito, ele pode ser recusado por aquele que vai receber. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer que é preciso ter cautela quando nós vamos estabelecer esse tipo de ofertamento, para que não seja um meio de nutrir a minha vaidade. É preciso que eu faça aquela ação bondosa como alguém que também recebe aquele mesmo benefício, me colocando numa condição de igualdade em relação àquele que vai receber. Porque de fato é uma troca que acontece. Aquele que se dispõe a ajudar em alguma coisa, ele é o primeiro a receber. Inclusive quando é feito visita em região de favela, em bairro pobre, para que seja ofertado um pão, uma cesta de alimento, uma palavra de ânimo, é preciso ter o bom tom de me vestir de forma simples, porque se eu chego num carro sofisticado, numa roupagem muito enfeitada para fazer isso, é como se eu estivesse num degrau acima e não me apercebesse de que nas tarefas da caridade, o que faz é o primeiro que recebe. Na coleção A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz relata que um benfeitor que havia se manifestado para estar numa reunião onde ele faria uma preleção, ele desfez sua condição bastante etérea, densificou para poder simplificar diante daqueles aos quais ele falaria e não aparecer muito acima de quem estaria ali para o ouvir, como uma etiqueta do bom tom, que vai dizer dessa humildade que Jesus vem colocar para nós. Numa colônia que cuidava de animal, quando o cachorrinho vem a morrer, a gente sabe que o princípio inteligente, o espírito que está ali, ele prossegue, ele é recolhido no local onde é feito o tratamento dele, e as feridas que ele possa ter recebido vão ser tratadas nessa colônia para que ele se recupere. Naturalmente que ele não está num corpinho dele denso de carne que ele deixou, mas ele tem o seu perispírito que vai com ele para onde
ele for. Quando se fala aqui de um animal, a gente sabe que é diferente em relação ao humano. Se você considerar que não seria propriamente dito o espírito, mas um princípio inteligente, mas que nós podemos considerar que um espírito que é diferente do humano, pela distância que existe, mas ele vai com esse formato do corpinho que ele tinha, que seria algo similar a um perispírito humano, que o acompanha, que lá nessa colônia associada, especializada para isso, recebe o tratamental e ele se recupera para ser recambiado, seja para trabalho, onde ele é instrumento de demanda energética, em hospital para criança, quando no desdobramento do sono são levados pelo benfeitor cães para auxiliar as crianças que estão aí pela energia que eles doam. Esses cães nessa colônia, eles dão então a volta. No caso, não aconteceu para o corpo de carne desses espíritos do cachorro, mas onde eles estão, acontece excursão do astral para um hospital, onde tem a criança, idoso, onde esses cachorros eles vão fazer uma doação energética que auxilia na recuperação. Inclusive, existe o auxílio que cavalos realizam para deficientes, que nos dobramentos sono são colocados, cada qual num cavalo, e que o movimento do animal faz esse deficiente sentir livre, como a sensação de estivesse caminhando com o próprio pé, e que esse tipo de auxílio entre os animais e o homem, ele não se restringe a cavalo e cachorro supracitado, mas aos outros animais que não estão próximos de nós para serem mortos, como acontece em matadouro, e colocar uma carne na nossa mesa, mas para nos auxiliarem e serem auxiliados por nós, porque como seres inferiores nós temos a obrigação de ajudar esse animal na sua evolução. E num ambiente de matadouro ocorre que bois que ficam ali em manada recebem choque para não desviar do caminho. Ele vai sentir a tensão e o horror de estar sendo encaminhado para algo sinistro, e ele percebe que existe espíritos sofredores ali que ficam na espreita para beber energia daquele animal em sofrimento. Porque quando uma criança no hospital recebe uma energia de um cachorro, como é relatado no livro Os Animais Merecem o Céu, esse cachorro, representado pelo Fofão, que é um cachorrinho que foi ali próximo de uma criança e auxiliou no desdobramento, ele fez uma doação energética positiva para essa criança que estava no hospital, e na recepção da mesma foi algo que foi preparado pelo benfeitor para que aquele momento acontecesse bem dito.
Mas quando se considera o espírito sofredor, que ainda está preso de região umbrosa, trevosa e abissal, que está ávido de uma energia mais densa, pelo sangue, ele vai tentar, inclusive acotovelando outros espíritos ali junto dele e passando na frente, para beberá de uma energia sofrida. Então, quanto mais o animal se sente preso e apreensivo e desesperado, mais energia oferece para esse espírito sofredor. Então você vê que é uma situação deplorável e que à medida que foi tendo o sequenciamento desses animais por esse corredor, abre uma comporta, um animal sai, ele tem a impressão que ele vai ser liberto. Mas é o momento que ele recebe uma cacetada na cabeça e se abre um vão embaixo dele, onde tem funcionários esperando, para ele ser, pela manobra de um deles, preso pelas patas, de cabeça para baixo, para que um facão então o atravesse, jorra sangue e possa ser retirado os órgãos que vão ser comercializados enquanto ele está vivo, porque se ele vem a morrer, entra em deterioração. Então ele participa do que está acontecendo ali. E no momento que ele adentra a arena, onde ele caminha para receber a martelada, ele libera um fluxo acinzentado que é denso como cola, que serve de alimento a esse espírito sofredor também. Então, é uma usurpação energética do agonizante no estremecimento derradeiro. E com isso, ele vai viver essa experiência horrenda. Quando essa navalha o atravessa, que ele já está tonto pela martelada que recebeu, e vem a ter o jorro de sangue que acontece no seu organismo, espíritos sofredores colam sobre ele para beber daquele sangue, outros ficam no ar tentando aproveitar os jatos que voam, e outros ficam no chão com o mosquito para lamber e assimilar aquele sangue que esparrama pelo chão. Por isso que a conduta humana, como é bem relatado em Missionários da Luz, na questão do consumo de carne, é algo que vem sendo alertado pelas vozes do além. A urgência de diminuir esse consumo, parar com esse consumo e rever as formas como nós lidamos com esses seres que foram colocados para que acontecesse um benefício mútuo. E é relatado nesse livro supracitado, Todos os Animais Merecem o Céu, de um senhor que o filho era veterinário e ele havia queimado o cachorrinho do filho dele que morava com eles, porque ele tinha o uivar, fazer xixi pela casa. E como isso o atrapalhava, esse pai não aguentou o cachorrinho do filho,
que era veterinário, e veio a fazer isso. E quando veio o subsequente, ele chorava de remorso, vindo a desencarnar com esse peso na consciência. E num desdobramento que o filho teve, ele contou para o filho que havia feito isso com o cachorrinho, que já tinha voltado para o braço desse veterinário como o Boris. O cachorrinho era o Bob, que foi queimado pelo pai, e já tinha voltado para a casa do veterinário como Boris. E no momento em que o pai contava ao filho que havia feito aquilo, aparece o espírito do cachorrinho Boris com uma bolinha para esse senhor que havia queimado ele brincar com ele, lambeu o rosto dele, porque percebeu que ele estava estático, recuando, receoso. Teve ali uma interação com ele até que ele desarmasse, e com isso o filho deu perdão ao pai, porque disse que o Boris já o havia perdoado. E no momento que ele queima o Bob, hoje o Boris, o animalzinho, ele não deu um gemido. Ele foi ali carbonizado por aquela chama, mostrando essa morte do bondoso. E quando o filho vem a casar novamente e teve um filho, é o pai reencarnado com lesões da queimadura que ele causou no cachorro, a pedirem dele expiações para que ele requitasse a sua consciência consigo mesmo. Isso mostra que algo que eu faço, seja para um boi, seja para um cachorro, seja para um porco, ou na minha lide diária com o outro, isso vai ficar registrado na minha consciência a me pedir reparação. Nós sabemos que não existe uma lei no Brasil para crimes contra animais que enquadraria numa lei ambiental, apesar que isso tem sofrido atualização e arregimento. Mas a consciência, ela é indelével. Ela registra aquilo por ser uma atitude que eu emiti, e a questão não é tanto a quem isso prejudicou ou sob que circunstâncias, mas o que eu emiti, e que vai dizer também de quando eu tenho desejo de prejudicar alguém e só não faço porque não tive oportunidade ou porque aquele alguém me escapuliu do dedo, isso não significa que não tenha ficado registrado pela minha consciência aquela ação nefanda. E aí mostra como que essa questão da consciência ela é sutil, delicada, a pedir se vigiar e orar, que Jesus diz e volta nisso para nós constantemente. Daí que essa lei de ação e reação, ela se manifesta em detalhe da nossa vilegiatura. A doença do fogo selvagem está correlacionado a alguém que no pregresso colocou outros em fogueira e fez alguém experimentar ser queimado por um fogo, e vem com uma doença como essa, em que é como se fosse um fogo vivo dentro do corpo, que só não atinge a mucosa. A própria lepra, que hoje tem o nome de hanseníase, está na ruela de quem sangrou o que sangrava. E com essa atitude
atrai, pela mancha que fermenta na consciência, uma experiência desse teor. E tudo aquilo que realizamos quando embriagado pela grossa voluta do incenso narcotizante da vaidade, do orgulho que nos cega, onde eu deixo de olhar para o meu entorno, para olhar para o meu umbigo e atender somente a mim. E essa lei de auxílio que vige e que da mesma forma alcança o que de bom alguém realiza, com uma influxação de bênção, primeiramente a esse mesmo. Daí que nessa trama entre o cachorro, o cavalo e outros, é possível desligar em alguém que esteja numa cadeira de roda a ligação deletéria que ele traz com o mundo espiritual e o religa, refaz a sua conexão saudável com o mundo físico. Então, são auxílios, por exemplo, um autismo, ele vai recebendo esses choques benéficos dessas energias, isso vai religando ele à experiência que ele precisa viver no mundo físico, e que é auxiliativa para o seu burilamento, a sua recuperação consciencial que ele precisa viver. E que vai ser brilhado dele em busca. Por isso que é importante analisarmos a atenção ao destino do outro, aquilo que acontece à minha volta, para que eu possa oferecer um arsenal de esperança, de direção, que vai importar na caminhada, que é dever desse alguém trilhar aqui, visto que foi fiada pelo benfeitor, está aqui, e sendo assim, vai ser pedido conta de como esse caminho foi feito e de como deu conta de realizar isso. Por isso que na questão da luta que me aguarda, eu preciso vigiar e orar contra a acomodação, porque ou eu intensifico a minha luz, ou eu perco. Daí eu preciso transformar a excelência do estímulo revelador, do clarão, em alento para o trabalho do dia a dia, porque o valor imperecível e morredouro, ele pede tempo, esforço e perseverança para crescer e aperfeiçoar a alma.